Serão 3 vídeos desse tema, sabedoria para lidar com o outro. É claro que eu preciso dar os créditos de onde que eu tirei as reflexões para esse tema. E a reflexão foi tirada desse livro aqui, olha. Pode colocar na tela aí. Esse livro aqui, olha. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Foi tirado desse livro, tá? Mas é claro que eu fiz um mergulho dos princípios desse livro. Eu fiz um mergulho nas escrituras, né? É por isso que nós vamos... Deixa eu colocar aqui. Sabedoria para lidar com o outro. 3 partes, a primeira parte. Quem é esse outro? Esposo, esposa, filhos, pais, irmãos, primos, tios, avós, vizinhos, colegas de trabalho, amigos, conhecidos do dia a dia, desconhecidos. Ou seja, o outro são pessoas diversas, muitas. E na hora que nós estivermos aprendendo aqui, é importante você fazer a aplicação, não para aquela pessoa distante, mas fazer a aplicação para a pessoa que está do seu lado. Pastor, tá bom. São 3 partes. E essa primeira parte vai falar do quê? A primeira parte vai falar sobre nós pararmos de criticar, menosprezar, ironizar, desdenhar do próximo. Para eu saber lidar com o outro, eu não posso ter essa postura, esse coração em relação ao outro, de desdenhá-lo, criticá-lo, menosprezá-lo. No livro que nós citamos, o título desse capítulo é Se quiser tirar o mel, não espante a colmeia. Olha lá na tela. Considerar o outro de modo diferente como Deus considera é fatal para os relacionamentos, para o relacionamento. Paulo faz essa exortação aos irmãos em Corinto. Olha que legal. Então, a primeira parte é: não fique desdenhando e criticando o outro. Porque ninguém consegue lidar com o outro com essa postura de desdenhar e criticar. Olha o que Paulo diz na versão NTLH. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. Se antes de nos termos tornado cristãos, julgamos Cristo de acordo com as regras humanas, agora não fazemos mais isso, ou não fazemos mais isso. Segunda carta aos Coríntios 5,16, versão NTLH, coloca na tela. Outra versão, a VFL, a 2 Coríntios 5,16. De agora em diante, nós não consideramos ninguém de maneira como o mundo considera. Nós não podemos ficar considerando o próximo assim. É verdade que antes considerávamos Cristo como o mundo considera, mas agora já não é assim que pensamos. Nós não podemos ficar olhando para o próximo com pré-julgamentos. Portanto, a segunda carta aos Coríntios 5,16, versão viva. Portanto, deixem de ficar avaliando os servos de Cristo pelo modo como pensava a respeito deles. O mundo pensa a respeito deles. Ou por aquilo que aparentam ser exteriormente. Antigamente, erradamente, considerávamos Cristo como um simples ser humano igual a nós, como pensamos de modo diferente agora. 2 Coríntios 5,16, a NVT. De modo que, de agora em diante, ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Preste atenção. Para a gente saber lidar com o próximo, nós precisamos abandonar todo tipo de pré-julgamento mundano. Quando nós desprezamos essa advertência do apóstolo Paulo de considerar o outro como Deus o considera, não como o mundo considera, nosso diálogo com o outro sempre vai ser baseado em críticas, ironia, desdenho e aspereza. Isso acontece muito nos casamentos. No relacionamento entre pais e filhos. No relacionamento entre amigos e irmãos de sangue.
Entende? Se eu começar a considerar o outro a partir das minhas feridas, frustrações, medos, a partir de pré-julgamentos, não existe construção de diálogo. Eu preciso considerar o outro como Deus o considera, cheio de compaixão, e o anseio de que essa pessoa entregue a vida a Jesus e cresça em Jesus e a aparência de Jesus. Em Romanos 14:1 diz: aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Gente, um relacionamento cujo eu olho para o outro com ironia e desdém, o outro para mim sempre é motivo de críticas, eu não entendi como Deus quer que nos relacionemos. O Paulo vai citar em Romanos 14:1 que, ele falando a respeito dos fracos e dos fortes, ele deixa claro, eu quero que vocês aceitem entre vocês quem é fraco. Esse fraco é aquele que estava discutindo sobre o que se pode comer, qual dia guardar. Ele diz, eu não quero que vocês fiquem criticando a opinião dessas pessoas, do fraco na fé. Você que se diz forte, não quero. Ou seja, o lidar com o outro não pode ser baseado em críticas, desdenho, ironia, pré-julgamentos. Tem que ser baseado no como Deus olha para aquela pessoa, o anseio de querer ganhá-lo e levá-lo à aparência do Cristo. Usar de críticas, ficar machucando, desdenhando, etc, 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 não ajuda nos relacionamentos. E eu não vou saber lidar com isso. Se desprezo a advertência e vivo só criticando a pessoa e desdenhando, o outro sempre estará na defensiva. Ele sempre vai estar se justificando. E em algum momento ele vai partir para o ataque e estará magoado. Eu vou fazer uma aplicação aqui. Imagine você, líder ou supervisor coordenador nosso, da IBAN. Imagine que você tem que resolver um problema com uma ovelha. Vamos supor que você fez um determinado pedido a essa ovelha fez ao contrário do que você pediu. Se você for para cima dessa ovelha, com desdenho, ironia, ira, crítica, você não soube lidar com essa ovelha. Agora, e você pode preparar, ela vai se justificar, ela vai pôr ataque, ela vai se magoar. Agora, se eu olhar para aquela pessoa não mais como o mundo olha, mas como Cristo, Deus olha para ela, como alguém que está em crescimento, a minha postura não vai ser de desdenho, ironia e crítica. Vai ser uma outra postura e eu vou falar sobre isso. A compaixão é vista no modo como dialogamos com as pessoas, lidamos com as pessoas. Você precisa querer melhorar o outro. Para querer melhorar o outro, você precisa querer melhorar a si mesmo. Porque eu vou cheio de certezas contra o outro. Mas por que eu estou cheio de certezas? Eu vou com os meus olhos cheios de pré-julgamentos diante do outro. Mas eu me julguei? Eu me analisei? Eu estou crescendo a aparência do Cristo? Porque se eu olho para o outro como o mundo olha, eu o critico. Mas como que eu olho para mim? Eu estou buscando o amadurecimento e o crescimento? A questão é que antes de eu querer julgar o outro, eu preciso julgar a mim mesmo. Como diz o nosso Senhor em Mateus 7, do 1 ao 6. Preste atenção. Vai lá na tela. Não julgue os outros para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Porque é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho. Aí Cristo está dizendo, julga a si mesmo. Para de ficar querendo julgar. O mau julgamento, o pré-julgamento do outro. Existe o bom julgamento, eu vou falar sobre isso. Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, né? Cheio de crítica,
cheio de maledicência, falando mal do outro pelas costas, ironia, não é? Desdenho, não é? Aspereza, porque tem gente que acha que ser sincero é ser áspero, não necessariamente. Quando você está com uma trave no seu próprio olho, hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho e então poderá ver bem para tirar o cisco. Opa, aí já tá. Para tirar o cisco, aí ó. Para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virão contra vocês e o atacarão. Não jogue as suas pérolas aos porcos, pois eles as pisarão. Aqui é uma advertência. Parem de ficar julgando as pessoas com pré-julgamentos, preconceito, do jeito que o mundo olha para elas. É claro que existe o bom julgamento. Cristo não está mandando com que a igreja não faça os bons julgamentos que ela tem que fazer. Não é? No entanto, em João 7,24, nós temos um alerta do Senhor Jesus que nós devemos fazer um bom julgamento. Então, Cristo não está proibindo o julgamento, ele está proibindo o mau julgamento, baseado na nossa carnalidade, nos nossos preconceitos, baseado em nossas experiências, baseados em nossos medos, entende? Esse julgamento nós não podemos fazê-lo. Agora, o bom julgamento baseado na reta justiça, esse devemos fazer e a igreja tem que fazer. Como diz aqui nosso Senhor dizendo, não julguem de acordo com as aparências, mas julguem de maneira justa. Aqui não é sobre julgamento, aqui é sobre mau julgamento. Nós não podemos ficar fazendo mau julgamento das pessoas. Eu não posso ir para uma conversa já cheio de preconceitos e pré-julgamentos. Eu não posso ir para uma conversa, um diálogo cheio de críticas, desdenho, aspereza. Eu preciso julgar a mim mesmo, analisar a mim mesmo. Pastor, e eu finalizo. Como é que então eu faço um diálogo, eu construo um diálogo sabendo lidar com o outro, sem ser com crítica, desdém, ironia? Busque compreender. É sempre a atitude de Cristo. Tente entender. E eu finalizo. Olha o que diz em Provérbios 24:3. Coloca na tela pra gente. Já vou finalizar agora. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Resumindo, na sua primeira parte, como lidar com as pessoas? Não dialogue com críticas, desdenho e ironia. Pré-julgamentos. Dialogue querendo entender, discernir. Por que Bertrano se chateou? Por que Bertrano virou as costas para a minha orientação? Eu quero conversar com você tentando entender, discernir. Porque é com discernimento que se consolida as coisas. Não é com crítica, briga, aspereza, prepotência. Não, eu quero entender. Eu te dei uma direção, eu queria só entender. Por que essa direção? Me explica, a gente está aqui para conversar. É assim que a primeira parte, é assim que a gente tem sabedoria para lidar com as pessoas. Eu não vou para conversar com ela com críticas, nem pré-julgamento. Eu vou conversar com ela tentando entender, discernir, compreender. Deus abençoe. Segundo vídeo, sabedoria para lidar com o outro. No outro vídeo, coloca na tela por gentileza, falamos sobre como a crítica espanta. Não foi isso que você assistiu, acabou de assistir? E a gente não propôs para que nós comecemos a olhar para o outro como Deus olha para ele? O outro, quando nós chegamos com crítica, ironia, desdenho, aspereza, ele vai se defender e vai se armar para em algum momento também nos atacar. Crítica não edifica. É por isso que eu preciso olhar para o outro. Eu não posso ir com pré-julgamento com o outro. Existe o bom julgamento, mas nós estamos falando desse julgamento segundo a nossa medida. Porque do mesmo modo que julgarmos os outros com a nossa medida, nós também seremos julgados. Existe o bom julgamento, nós falamos, João 7,24. E nós precisamos compreender a atitude de Jesus. Eu não posso ir com o outro já com pré-julgamento, eu preciso ir com o outro para compreendê-lo.
Então, toda vez que você for para um diálogo, nunca vá armado com crítica, desdém ou aspereza. Não se sinta sincerão demais só porque você está sendo áspero com a pessoa. Na verdade, você está sendo grosseiro. Você não está sendo sincero, você não está sendo verdadeiro, você está sendo grosseiro. Porque eu posso ser verdadeiro sem ser grosseiro. Eu tenho que ir para um diálogo tentando entender o outro. Agora é o segundo vídeo. O segundo vídeo, a minha proposta é: se a crítica espanta, o elogio aproxima. Pode perceber que a grande necessidade humana é ser amado, valorizado, apreciado, respeitado. É interessante que os mandamentos de Deus vão ao encontro às nossas necessidades. Por exemplo, eu vou citar só um. Quando nosso Senhor, em Mateus 5, do 43 ao 48, ele diz assim, olha: vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que te perseguem. Desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu. Pois ele dá a luz do sol, tanto para maus como os bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios, ou seja, os não-judeus, fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como o Pai como perfeito é seu Pai Celestial. Percebe? O mandamento de Deus vai ao encontro de nossa necessidade. A gente anseia ser amado, apreciado, valorizado, se sentir importante para alguém. E o mandamento é: ame, ame. E fora outros mandamentos, por exemplo, a esposa respeitar o marido, né? Vai de encontro. Sabe o que a gente tem que começar a fazer, gente? Ao invés de ter crítica pronta, pré-julgamento, desdenho, ironia, vaidade e orgulho, nós deveríamos ser apreciadores da graça comum de Deus. Você quer liberar elogios sinceros para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus pais, para seus amigos, para seus colegas de trabalho, as pessoas que te rodeiam? Você quer liberar elogios sinceros? Seja um apreciador da graça comum de Deus. Como assim, pastor? Você percebeu no texto? Mateus 5,45 diz: desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu. Pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Eu me lembro uma vez que eu estava conversando com uma pessoa, um rapaz, e eu disse para ele que tinha um determinado líder religioso na nação, que eu assisti o documentário a respeito da vida dele, assisti filme a respeito da vida dele, e eu falei: olha, eu admiro a inteligência daquele homem. E aí essa pessoa, esse irmão, disse assim para mim: eu não consigo ver nada de bom nele. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. É tão triste ouvir isso. Eu tenho certeza, pessoas que dizem isso são pessoas que têm uma facilidade de criticar, de pré-julgar, de desdenhar, ironizar o outro. Se eu não consigo ver graça comum, a graça comum de Deus na vida, até mesmo daqueles, como o nosso Senhor disse, maus, sobre a vida deles, eu nunca vou liberar elogios sinceros. Deus, Ele libera uma graça comum para todos. Por exemplo, como nosso Senhor disse, chuva, sol, talentos, inteligência. Ele libera faculdades mentais desenvolvidas. Ele libera, Ele liberou para a humanidade o quê? Valores morais. Você vai encontrar pessoas não cristãs tão honestas ou mais honestas que cristãos. Isso é graça comum de Deus, é Deus liberando sua graça
nada agora enrolou. Ele libera para todo mundo. Indiscriminada. Ixi, agora enrolou. Agora não sai a palavra. Ele libera. E será que eu não consigo ver essa graça na vida do outro? Será que eu não consigo ver a inteligência do outro? Não consigo ver alguma sabedoria no outro? Será que eu não consigo ver a beleza do talento que Deus concedeu ao outro? Gente, temos cristãos, por exemplo, temos pessoas não cristãs que cantam tão bem, falam tão bem, organizam o pensamento tão bem, se dedicam à sua vocação tanto. Eu não consigo ver, eu não consigo apreciar a graça de Deus na vida dessa pessoa, a graça comum. Então nunca vai sair elogio sincero. Se você quer abandonar a crítica, se é aquela pessoa chata, ácida, sabe, que faz as pessoas se espalharem, e você quer que as pessoas se aproximem, porque é só se aproximando que a gente consegue influenciar. Se você quer saber lidar com filhos, marido, pais, você vai ter que fazer isso. Abandona as críticas fáceis, que desdenham, que espalham, e começa a ser um apreciador da graça comum. Olha para o seu filho, né, e veja a graça comum de Deus na vida dele e fale, porque a apreciação tem que passar por expressão. É importante isso. O elogio sincero é valorizar, é amar. Coloca na tela pra gente. É valorizar e é amar. Eu preciso olhar para o próximo como Deus o olha. Eu preciso me submeter ao mandamento de amar até mesmo meus inimigos. Eu preciso ver graça comum no outro. E nós não estamos falando de bajulação. A bajulação é falar o que o outro quer ouvir. Apreciação com elogio é falar o que você tem visto de Deus para aquela pessoa. E eu não estou falando só de cristãos, não. Eu estou falando da graça comum que é liberado para crente e não crente. Não é? Aquele seu vizinho, não é? Ele professa nenhuma fé, mas o sujeito deixa a casa dele limpinha, o lote dele está limpinho, o carro dele é limpinho. Quando você olha isso, você percebe graça comum de Deus para aquele vizinho. Você pode dizer: meu vizinho, você é um homem zeloso, hein? Você zela mesmo por tudo que Deus te deu, hein? Ele pode até ser um ateu, mas ele recebeu graça comum. Amém? E eu preciso apreciar. E a apreciação, ele não fica só aqui e aqui. A apreciação tem que sair para fora com elogio sincero. E não é bajulação. Bajulação é falar o que a pessoa quer ouvir para tentar manipulá-la. E não é isso que nós estamos falando. Esse é o segundo vídeo. Espero que você pense. Crítica espalha, elogio ajunta. Para saber lidar com as pessoas, eu preciso entender dessas coisas. Vamos para o terceiro vídeo. Terceiro vídeo. Como lidar com o outro. Crítica espalha, espanta, melhor dizendo. Elogio aproxima. Os dois vídeos. O terceiro vídeo eu quero falar com você sobre a vontade do outro unida à minha vontade para um propósito, para alcançar um propósito. A vontade do outro unida à minha vontade para alcançar. Coloca na tela aí. Alcançar um propósito. A esposa tem um propósito de comprar uma casa. Aliás, ela tem uma vontade de comprar uma casa. O marido tem outra vontade. A questão é: como a minha vontade ou como a vontade dele, junto com a minha, pode de fato sair uma casa? Já parou para pensar nisso? E é o que eu quero conversar com você.
O outro é um ser que tem vontade. E se eu quero alcançar um propósito, a vontade dele vai ter que estar unido à minha para alcançar esse propósito. É importante entendermos, muito importante entender, que, antes de tudo, quem nos gera vontade e dá força é Deus. Filipenses, vou ler. Filipenses 2, 13. Vou ler aqui. Está escrito: trabalhem com afinco. Não, perdão, 13, né? Pois Deus está agindo em vocês. Como? Dando-lhe desejo. A minha versão é NVT. Então Deus está agindo em mim, dando-me desejo, ou seja, gerando em mim uma vontade. E poder. Então ele dá a mim um desejo e dá a mim um poder. Ele gera em mim uma vontade e libera para mim um poder. Para realizarem aquilo que é do agrado dele. Olha que interessante. Deus é um gerador de vontade. Eu me lembro uma vez que um líder veio a mim e disse: pastor, as pessoas não querem. As pessoas não querem, deixa eu colocar aqui só a referência, elas não querem evangelizar, elas não querem consolidar, elas não querem treinar, elas não querem abrir o próprio PG. E aí eu perguntei a esse líder o seguinte: meu líder, quem é que gera a vontade nas pessoas? E aí ele não soube responder. Eu disse: Filipenses 2,13. Deus gera a vontade nas pessoas. Ok? Aí eu fiz uma segunda pergunta para ele: como Deus gera a vontade nas pessoas? Como? E aí, de novo, ele não soube me responder. E aí eu disse para ele: Deus tem meios. E um desses meios é pessoas. Deus usa de pessoas para gerar vontade no outro. Então, Deus pode usar da esposa para gerar vontade no marido. Ou ele pode usar da vontade da esposa e a do marido para um determinado propósito. Então, entendeu? Primeiro, Deus gera vontade. Segundo, como ele gera vontade? Usando pessoas. É mesmo, pastor? É. Olha que legal. Sabendo disso, por quê? Porque quando você sabe disso, você vai saber lidar com seu marido, com seu filho. Você vai saber lidar com seu vizinho, aquele que faz parte da sua equipe de trabalho, seu patrão. Olha que legal. Quando o apóstolo Paulo, em Romanos 15:17, preste atenção no que ele diz. Olha a consciência desse homem, como ele sabia que ele era um instrumento de Deus para gerar vontade nas pessoas. Tenho motivo, portanto, para me entusiasmar com o que Cristo Jesus tem feito por meio ou através de, por meio do meu serviço a Deus. Deus está fazendo as coisas por meio do serviço do apóstolo Paulo. E, no entanto, não ouso me gloriar de nada, exceto do que Cristo faz por meu intermédio. E o que Cristo faz por intermédio do apóstolo Paulo? É como se Deus fosse o carpinteiro e o apóstolo Paulo fosse a niveladeira lá de madeira, né? Aquela que faz o nível da madeira, a lixadeira, vamos usar. Então, Deus é o carpinteiro, o apóstolo Paulo é a lixeira.
Então, por intermédio do apóstolo Paulo, o que Deus fez? Ele fala, a fim de conduzir, Deus estava conduzindo os não-judeus a ele através de Paulo. Pela mensagem de Paulo, pelo trabalho de Paulo. Agora, preste atenção, eu deixei até marcado aí para vocês. Convencendo-os, ou seja, gerando uma nova vontade, mudando a vontade, alinhando a vontade das pessoas à de Deus. Deus tem uma vontade, a pessoa tem outra vontade. Deus quer mudar a vontade, ou Deus quer alinhar a vontade dessa pessoa à dele. Ó, preste atenção. Deus quer alinhar a vontade dessa pessoa à dele. O que ele faz? Ele usa uma outra pessoa. Paulo está dizendo, Deus me usou para convencer, ou seja, alinhar a vontade dessa pessoa à de Deus. Tá entendendo? Deus quer que seu marido esteja no culto. Seu marido quer assistir futebol. Olha, Deus quer que ele esteja no culto. Ele quer assistir futebol. Como que Deus vai alinhar a vontade do seu marido à dele? Usando você. Ele vai usar você para gerar uma vontade do seu marido. Através do quê? De argumentação, através de gentileza, através de um monte de coisa, mas você é um instrumento para alinhar a vontade da pessoa à de Deus. Quando a gente sabe disso, gente, as coisas mudam. A gente vê o valor que Deus nos deu de nos usar como instrumento. Paulo está dizendo que Deus estava usando ele para convencer as pessoas, ou seja, alinhar a vontade das pessoas a dele, a de Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e pelo poder do Espírito Santo, porque tudo é movido pelo Espírito Santo. Assim, apresentei plenamente o Evangelho de Cristo desde Jerusalém até Ilírico. Romanos 15, do 17 ao 19. A consciência do apóstolo Paulo, que ele era um instrumento para que a vontade das pessoas se alinhasse a Deus, é lindo. Imitando Deus, eu faço uma pergunta. Como é que eu posso alinhar a vontade do outro à minha? Você é líder da sua casa? Como que eu posso alinhar a vontade dos meus filhos a minha? Como que eu posso alinhar a vontade da minha esposa a minha? Se é líder de PG, como que eu posso alinhar a vontade das ovelhas a minha? Como que eu posso, você é patrão, como que eu posso alinhar a vontade dos meus funcionários a minha? Você é gerente, como que eu posso alinhar a vontade da minha equipe a minha? Ó, essa convergência de vontade. Ó. A primeira questão é, você precisa sentir e ver como o outro sente e vê. Você não pode, porque uma coisa é achar o que o outro, tem de vontade. Uma coisa é ter certeza qual é a vontade do outro. E como eu posso ter certeza? Como eu posso ter certeza? É quando eu mergulho no mundo do outro, quando eu entro no mundo do outro. Quando eu começo a entender o que o outro pensa e o que o outro sente. O apóstolo Paulo não fez isso, gente? Na primeira carta aos Coríntios, do 19 ao 23, diz assim, olha, coloca na tela. Embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Ou seja, eu mergulhei, eu me contextualizei, eu mergulhei na cosmovisão do outro para levá-los a Cristo. Eu entrei no mundo do outro para levá-los a Cristo. Ele continua, quando eu estive com os judeus, eu vivi como os judeus, para levá-los a Cristo. Eu mergulhei no mundo do outro, eu entendi o outro, eu tentei entender o que o outro pensava, sentia, quais eram os seus objetivos, planos, propósitos, anseios. Eu mergulhei no mundo do outro, para que eu, entendendo o outro, pudesse influenciá-lo a Cristo, levá-lo a Cristo. Quando eu estive com os que seguem a lei judaica, eu vivi debaixo dessa lei. Embora não esteja sujeito à lei, eu agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei.
Quando eu estou com os que não seguem a lei judaica, eu também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Ou essa contextualização, esse mergulho no mundo do outro que o apóstolo Paulo faz é algo lindo, é algo cristão, de Cristo. Jesus deixou o céu para mergulhar no nosso mundo. Isso é coisa de Deus, de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, ou seja, eu tento entender a cosmovisão, o modo dele pensar, seus anseios, seus objetivos. Sabe, existe uma empatia, uma identificação, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum. Convergência, convergência. Encontrar ponto em comum, com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Eis aí um homem imitável, que deveríamos imitar. Eu não vou poder convergir a vontade do outro à minha, se antes eu não mergulhar no mundo do outro e entender, repito, seu modo de pensar, sentir, seus anseios, medos, objetivos. Pastor, legal. Então agora, já que eu mergulhei no mundo do outro, entendi a vontade do outro, agora como que eu faço a convergência da vontade do outro à minha, como Deus faz? Como eu posso convergir ou unir a vontade dele à minha, ou fazer com que ele, aproveitar da vontade dele e aproveitando da vontade dele, convergir essa vontade à minha? Então, quero te dar um exemplo. Imagine um pai, está aí o texto na tela, olha aí. Imagine um pai que quer muito que seu filho se alimente bem e corretamente. Porém, não encontra sucesso em converger a vontade do filho a isso. Ele quer que o seu filho se alimente bem, mas o filho só quer comer porcaria. Porém, certo dia, o filho chega chateado com as piadas dos colegas a respeito de seu físico. Um pai que... Então ele está ali, ele está entendendo, ele está entendendo os anseios do filho. O filho está chateado, porque estão fazendo bullying com ele. E o pai quer que ele se alimente bem. O pai logo vê a oportunidade de convergir a vontade do filho com a dele. Então ele chega perto do filho e diz: filho, você está chateado pelas brincadeiras dos seus colegas. Que tal iniciarmos hoje, uma alimentação saudável e forte para que você possa superar essa situação? O pai tem uma vontade, o filho tem outra. Mas o pai, na sabedoria, aproveitou aquele momento daquela vontade do filho de superação do bullying e uniu a vontade do filho à dele. O filho queria superar, o pai queria que ele se alimentasse. As duas vontades foram convergidas. Isso só foi possível porque o pai viu o filho por dentro. Ele entendeu sua vontade, seus anseios, seus medos, sua raiva. Então ele convergiu a vontade do filho à dele e então conseguiu fazer o filho comer corretamente. Deus é o nosso supremo líder, gente. Deus é assim. Ele governa o mundo, é desse jeito. Nós deveríamos imitar Deus. Você sabia que Deus, na antiguidade passada, na eternidade passada, ele já havia determinado que Jesus nasceria em Belém? Olha na tela. Só para mostrar para você que Deus age desse jeito. E nós deveríamos imitá-lo para conseguir conduzir pessoas a um propósito. Miqueias 5:2. Mas você, ó Belém Efrata, é apenas uma pequena vila dentre todo o povo de Judá. E, no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. Então, na eternidade passada, Deus ele já tinha revelado sua vontade. Qual era a vontade de Deus? Jesus nasceria
em Belém. Ok? Olha o que Deus faz. Lucas 2, de 1 ao 7. Naqueles dias, passados centenas de anos, olha o que Deus faz. Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento. O Augusto era o César do Império Romano. Em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendentes do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré, da Galileia, para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E lá Jesus nasceu. Olha só. A vontade de Deus, que Jesus nascesse em Belém. A vontade de César, fazer um recenseamento para saber quantas pessoas tinha no seu império. Deus pega essa vontade de César e ele converge essa vontade de César, a sua vontade, para que Jesus nascesse em Belém. Ah, pastor, mas nós estamos falando de Deus, o soberano, ele consegue fazer todas as coisas. Sim, mas nós, em um grau menor, podemos fazê-lo também. Esse é o exercício da liderança, gente. Esse é o exercício de lidar com as pessoas, essa sabedoria. Desperta! Desperta! Finalizo, que essa é a última, ficou maior esse vídeo. Criticar espanta, elogiar aproxima. Quer levar alguém a cumprir um propósito, cumprir um propósito que está no seu coração? Você precisa convergir a vontade dessa pessoa à sua. Como? Mergulhe no mundo dessa pessoa. Entenda os medos e anseios dela. Pode ser seu filho, seu marido, seus irmãos, seu vizinho, seu colega de trabalho. Depois que você mergulhou no mundo dessa pessoa, esteja atento e na hora apropriada, una a vontade dele à sua. Faça a vontade dele convergir à sua para você alcançar o propósito. Espero, assista esse vídeo novo para tudo ficar guardadinho na sua mente. Amém? Deus abençoe e graça e paz.